Que o mundo está em constante transformação não é novidade para ninguém. Os avanços tecnológicos contribuem para o desenvolvimento de uma sociedade. E no último século, muitos profissionais foram afetados e sofreram com essas grandes modificações. E a maior de todas as mudanças é percebida na comunicação, principalmente no tratamento dos veículos de comunicação e no exercício das atividades jornalísticas. O mundo digital exige jornalistas digitais. E para tratar deste assunto, convidamos um especialista em jornalismo digital, formado pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais e coordenador do maior portal de notícias da região amazônica e portador também de vários prêmios pelo web jornalismo, Isaac de Paula, a quem nós damos as boas-vindas ao Conhecer e Aprender. Obrigado, Márcia, pelo convite. É um prazer estar aqui no Conhecer e Aprender. Isaac, diante dessa revolução tecnológica, como é que ficou a profissão jornalista e como ele tem se adaptado a esse novo contexto do jornalismo digital? Márcia, sem dúvida nenhuma, a premissa do jornalismo permanece a mesma. É uma profissão que exige uma boa apuração, que exige que as histórias sejam muito bem contadas, né? E que leve a informação da forma mais precisa e detalhada e correta ao leitor, ao telespectador, ao ouvinte, enfim. Mas eu acho que, como você falou, essa mudança ela é muito perceptível. E isso tudo é resultado, principalmente, não de uma mudança que começou necessariamente nas gerações, mas de uma mudança no consumo da informação. Hoje, as pessoas consomem notícias, consomem entretenimento de um modo bem diferente de 10 anos atrás. Então, por exemplo, hoje, cada vez mais, inclusive pressionados pela correria do dia a dia, mais pessoas estão deixando de assistir a televisão e assistindo seus programas favoritos via canais sob demanda, né? Então elas precisam dos vídeos no horário que elas estiverem voltando para casa, então elas assistem ali no carro. Muitas vezes, às vezes, só o áudio já é suficiente. Então o próprio projeto Conhecer e Aprender tem um canal que é o Bora Ver, né? Onde, entendendo essa necessidade, já entrega esse vídeo para que o telespectador a qualquer hora consiga assistir isso. E de outras formas, também essa mudança ela é perceptível. A rádio precisou também se transformar. O impresso ele vai se renovar de forma natural, por isso, porque as pessoas estão cada vez mais menos presas ao papel e muito mais ligadas ali, ao que está no Twitter, ao que está nas redes sociais de um modo geral. E isso, sem dúvida nenhuma, não muda a premissa do jornalismo, mas muda um pouco o modus operandi dessa profissão, dessa função. Tá, e diante dessa mudança ou dessa necessidade de adaptação, como é que está o papel das universidades na formação do jornalista? Olha, existem algumas universidades que têm um trabalho bem bacana nesse sentido. Então, a Universidade Federal do Espírito Santo, por exemplo, tem um trabalho que estuda Big Data, que tem um trabalho em jornalismo digital bem bacana, e outras universidades também desenvolvem um pouco desse tema, mas muito ainda voltado à pesquisa, o que é, sem dúvida nenhuma, uma função da academia. Agora, quando a gente vai para a sala de aula dos cursos de jornalismo, aí a gente tem, sem dúvida nenhuma, uma grande debilidade, né? A academia, de modo geral, isso, quem trabalha em redação como eu e outros profissionais podem confirmar isso. Trazer profissionais da academia que já saem com uma formação um pouco mais direcionada, né, para essa realidade digital, que ela é completamente mutável. Então, há um ano nós tínhamos uma rede social que era de destaque. No ano seguinte pode ser que ela tenha caído de descrédito, não seja mais tão utilizada. As ferramentas também são completamente mutáveis. Então, há 5, 6, 10 anos, para muitas redações jornalísticas, um trabalho multimídia era luxo. Hoje em dia a gente entende que é obrigação. Então, um bom jornalismo digital na internet não usa o recurso multimídia do infográfico, do vídeo, do áudio para complementar ali a informação como um plus. É obrigação. Só que a universidade ainda tem uma grande dificuldade de entender isso. Talvez por conta da falta de investimento, talvez por conta da falta de estrutura e também, às vezes, por conta da limitação do próprio corpo docente, né? Que muitas vezes não teve acesso também a essa realidade dentro das redações, porque dentro das próprias redações isso ainda também é um cenário que ainda está se desenhando.
sem dúvida nenhuma motivado por essa velocidade das alterações que a tecnologia nos impõe. Então, nesse universo todo, quando a gente fala a academia está preparada para esse cenário de jornalismo digital, aí a gente vai ter que discutir ferramentas multimediáticas, redes sociais, jornalismo colaborativo, enfim, é uma gama de assuntos correlacionados que tem tudo a ver com jornalismo digital e que a gente ainda tem muito que aprender. Certo. Agora, Isaac, você tocou num ponto bem interessante, que é a questão das redes sociais, né? Cada vez mais o consumo está sendo acelerado. E essa geração, e a que virá posteriormente, certamente é uma geração que vai consumir tudo muito rapidamente. Nesse caso do jornalismo digital, qual é a influência ou qual a potência das redes sociais dentro desse cenário para difundir ainda mais a informação, levar o conteúdo de forma que haja realmente credibilidade e que o jornalismo não perca nada com isso? Como é que funciona essa relação? Essa é uma questão, inclusive, emblemática. Nós estamos vivendo uma realidade, um cenário, onde provavelmente, num exemplo muito simples, se acontecesse um acidente de grandes proporções em qualquer lugar da cidade, qualquer lugar da Amazônia, provavelmente as primeiras informações que chegariam às pessoas num raio mais curto, ou até num raio mais longo, não seriam as informações de veículos de comunicação. Por quê? Porque o veículo de comunicação, ele tem uma limitação, né? Ele precisa de repórter, ele precisa de apuração, ele precisa de uma série de fatores que limitam a sua cobertura, vamos chamar assim. Mas existe algo que hoje está na mão de qualquer pessoa, até peço licença aqui, que é um celular. Então, provavelmente perto de onde esse acontecimento ocorreu, alguém estava com o celular e a possibilidade de alguém tirar uma foto, gravar um vídeo, mandar um áudio ou compartilhar isso nos vários aplicativos de troca de mensagem, o mais famoso deles, sem dúvida nenhuma, o WhatsApp. A possibilidade dessa informação correr primeiramente dessa forma é muito maior. Então, por um lado, pode-se pensar o seguinte: será que o jornalismo, então, perdeu espaço para as redes sociais? Eu acho que o jornalismo em si, não. Porque, novamente, o que é o jornalismo? É preciso fazer essa diferença do que é informação e do que é jornalismo. O jornalismo, a apuração do fato, o desdobramento do fato, a explicação do fato, e a gente volta lá para uma técnica que a academia nos ensina, do lead, do quem, do quando, do onde, do como e do porquê. Isso é uma característica própria da profissão, do jornalismo, que muitas vezes a técnica ensina. E essa informação mais bruta, e aí você falou do curso em jornalismo digital que eu fiz, a gente fazia inclusive uma referência dessa informação mais seca com commodity, né? Uma matéria-prima. Esse jornalismo digital, ele precisa de ser desdobrado e entender que a informação ela não é commodity. Ela precisa ser produto manufaturado. Ela precisa ser um produto trabalhado para que a maior parte das pessoas que muitas vezes recebeu essa primeira informação pela rede social consiga em algum lugar encontrar uma resposta para a veracidade daquele fato, para compreender aquele fato, quais foram as implicações ao redor deles e muitas vezes como incentivá-lo ou como preveni-lo. Ok, Isaac, enfim, né, nós já estamos discutindo isso há um certo tempo, mas há um tempo atrás, não tanto tempo atrás, nós víamos que os veículos de comunicação eram compostos prioritariamente pela TV e pelo impresso. Era por onde você obtinha conhecimento do que estava acontecendo. E hoje essa realidade é diferente. Mas e aí, como é que os veículos de comunicação mais tradicionais estão se adequando? Você tem acompanhado? Como é que eles estão se adequando a essa nova realidade? E como profissional também está tentando se adequar para não cair aí numa situação onde a empregabilidade já não vai ser tão mais favorável? Eu acho que assim, usando as duas mídias que você pontuou, a televisão ela compreendeu isso. As pessoas hoje, é uma questão até da vida moderna, as nossas cidades estão inchadas de veículos, nós passamos muito tempo no trânsito. Então a televisão conseguiu compreender e o caminho é que ela compreenda cada vez mais que é preciso estar não nos quatro cantos da televisão que está na sala, aquela velha imagem da família reunida em frente à televisão para assistir o programa. Pelo contrário, ela precisa estar no carro, ela precisa estar com os filhos no tablet, ela precisa estar ali no trabalho, no celular, porque às vezes a informação é a ferramenta, né, a plataforma que nós temos acesso, por conta exatamente dessa vida corrida. Então, a televisão se reinventa nesse sentido.
cada vez mais a gente também vai compreender, e aí também vale ressaltar, aproveito para ressaltar a iniciativa que o próprio AmazonSat fez com o boletim AmazonSat, porque entendeu isso. Não dá muitas vezes para esperar até o telejornal do horário X para ficar bem informado. A informação, ela acontece a todo momento. E cada vez mais um jornalismo televisivo mais atuante, mais presente na vida das pessoas, faz toda a diferença. Então, para a televisão é isso. É o horário, né? Estar presente em maior volume na vida desse telespectador, mas também está em cada vez mais locais. Então, é preciso estar no celular, é preciso estar no tablet, é preciso estar no carro e é preciso estar sob demanda. Então, eu posso não estar às 10 horas da manhã para assistir meu programa favorito, mas quando eu estiver às 10 da noite eu quero poder assisti-lo. E o impresso é muito também de se reinventar a sua fórmula. Hoje a gente ainda tem uma cultura de no início da manhã, nas primeiras horas da manhã, ali no café da manhã, abre o Jornal do Dia para se informar. É uma realidade que as novas gerações, por exemplo, elas não conseguem mais consumir esse tipo de informação via impresso, porque elas já viram isso tudo na rede social do dia anterior, né? No horário anterior ao que o jornal foi rodado. Então, tem essa questão de que o impresso ele vai precisar... Eu não acredito, muitas vezes me perguntam se eu acho que o impresso vai acabar. Eu acho que não. Assim como o rádio não acabou, mas ele vai se reinventar. Então, cada vez menos ele vai ser factual, trabalhar com essa commodity, com esse hard news, que é como a gente chama essa notícia mais factual, e cada vez mais se debruçar sobre a notícia aprofundada, explicada, né, destacada, que é como essa informação jornalística cada vez mais do século XXI vai pedir. Exatamente, Isaac, é muita informação e nós temos tempo para conversar um pouquinho mais. Fica aí um pouquinho, porque nós vamos a um rápido intervalo, mas nós já voltamos. Conhecer e Aprender está de volta. Vamos continuar falando sobre o jornalismo digital com o coordenador do Portal Amazônia, Isaac de Paula, que nós estávamos aqui conversando sobre tantas coisas interessantes. Mas, Isaac, existe uma questão que eu acho que é importante o nosso telespectador saber. Com todas essas mudanças, isso que você falou da necessidade de uma adequação, pode ser um caminho para a extinção desses veículos tradicionais, como é o caso da TV e do próprio impresso? Márcia, eu acho que não. Eu acredito, mais do que achar, eu acredito que não e tudo indica que não. São meios muito tradicionais. A televisão ainda é a mídia comunicacional, né, o veículo de comunicação que mais consegue mexer com a emoção das pessoas, né? Poucas coisas conseguem tocar mais o coração de quem está do outro lado lá do que a imagem somada ao som, somada à voz, enfim, coisas que não devem ser substituídas de forma rápida, breve, e acredito realmente que não vai acabar. Da mesma forma como houve essa questão, né, a grande polêmica do rádio. Será que o rádio iria acabar com a televisão? E a gente tem provas aí de que não. É preciso apenas haver essas considerações e adequações a esse novo momento. Eu acho que entender que há um novo momento e que é preciso sair da caixa, que é preciso quebrar modelos, é o principal. Um ponto que na academia a gente estuda, por exemplo, é a teorias, por exemplo, da Agenda Setting, que é o quê? O jornalista, né, as redações decidem o que o leitor, o que o telespectador, o que o ouvinte vai consumir de informação, quais são os assuntos realmente importantes para o dia. Isso ainda é uma realidade, mas é uma realidade que cada vez mais dá lugar a novos modelos. Por quê? Por que, por exemplo, a gente vê tantos quadros na televisão com os destaques do YouTube, com os vídeos que viralizaram? Porque houve um movimento em rede, né? Henri Castells escreveu no livro Sociedade em Rede sobre isso, que nunca nessa era da informação as pessoas estiveram tão conectadas. Então, cada vez mais o movimento em rede consegue às vezes ser muito maior do que o movimento dessa mídia tradicional. Ele também fala uma questão muito importante, que é a questão do poder dos meios e os meios do poder. Então, é isso, a rede, né? E quando a gente fala rede, a gente fala da internet, e não fala da internet só, e esse é um ponto também bem bacana da gente colocar em questão, que a gente não fala da internet com aquela ideia do www,
né, que é uma realidade muitas vezes das nossas gerações, como a gente compreende a primeira referência que a gente faz quando pensa em internet. Cada vez mais, novamente, a gente volta lá pro celular, que são extensões do homem, né, como o McLuhan falou, que cada vez mais a tecnologia seria a nossa extensão. Então, hoje o celular ocupa a nossa memória, né? Antes, nós guardávamos números de celulares dos nossos amigos, dos nossos parentes na memória. Agora, quem que lembra? Quantos números, né, a gente ainda tem na cabeça dos nossos parentes, das pessoas que a gente gosta? Eu acho que se a gente tiver 5, é muito. Então, ali a gente já substituiu a nossa agenda, já substituiu muitas vezes o nosso álbum de família. Essa tecnologia conseguiu alterar tudo. E, novamente, pelo celular, mudou a ideia da internet quanto www. Agora a internet é a rede social, a internet é o aplicativo, a internet é uma infinidade, né, de ferramentas, de plataformas ligadas a essa rede mundial de computadores, que cada vez menos é esse computador de mesa e cada vez mais essas plataformas muito mais novas, que sem dúvida nenhuma, no fim desse processo, alteraram significantemente todo esse cenário e inclusive para a área da comunicação, principalmente, né, de forma mais sensível para a área da comunicação. Em se tratando de imparcialidade jornalística, né, considerando isso, essa facilidade que hoje se tem de colocar qualquer coisa na internet, o acesso é liberado, existe uma política de privacidade e tudo, mas algumas coisas são postadas com uma velocidade e todo mundo é meio que jornalista, né, nas redes sociais. Como é que fica a questão da imparcialidade? Isso pode ser mantido ou você acha que, diante desse novo contexto, muita coisa acaba ficando fragilizada? Eu acho que essa sua pergunta, ela é o cerne, por exemplo, da questão do diploma para a profissão de jornalista. Por quê? Uma das defesas, né, das pessoas para a área que defendem o diploma dizem o seguinte: você confia a sua saúde, né, que um engenheiro dê um diagnóstico como médico? Você confia que um médico conserte seu carro ou projete um avião que você vai andar, você vai voar? Então, quando a gente discute imparcialidade, quando a gente discute alguns desses detalhes éticos, muitas vezes, da profissão, a gente vai para isso. Outros profissionais conseguiriam fazer isso, e aí quando a gente olha para o WhatsApp, olha para essas redes sociais, a gente vê que não, né? Na grande maioria das vezes, essa informação ela é dita sem considerar os dois lados, ela é dita sem pensar nas implicações, inclusive éticas, novamente, dessa notícia, vamos chamar assim. Mas aí vem o outro lado da questão. O que é um fato noticioso? Um fato noticioso, a gente precisa compreender primeiro o que é isso, para discutir outras profissões. Será que não conseguem se nivelar quanto à especialidade, quanto a domínio de alguns temas, muito mais do que jornalistas generalistas, né, que falam de tudo um pouco sem falar tudo de nada? E aí, novamente, o outro debate. Quando a gente fala da ética jornalística, essa ética ela é exclusiva de um profissional formado em jornalismo? Ou será que essa ética ela ultrapassa esses limites da sala de aula dos cursos de comunicação social e pode se encaminhar por outras profissões? Aí a gente volta novamente para a questão, que é muito importante. A prática do jornalismo não é a prática da informação. A informação, ela existe e qualquer um consegue ter acesso a ela e difundi-la. Agora, jornalismo é outra coisa. Jornalismo, ele precisa ser apurado, ele precisa ser baseado em verdades, ele precisa ser realmente ter um cuidado apurado, né, de trato dessa informação. Novamente, não informação como commodity, mas a informação como produto realmente trabalhado. E ainda nesse cenário vem a questão do jornalismo especializado. Então, muitas vezes, um economista consegue compreender de economia melhor do que um jornalista. Então, o caminho é muito desse. Qual é o equilíbrio entre as duas coisas, né? É o jornalista que precisa se especializar mais e procurar uma melhor formação, inclusive em áreas determinadas,
ou é o jornalismo que precisa realmente abrir suas portas e compreender que ele sozinho seria muita petulância, né? Muito egoísmo dizer que somente jornalistas da academia, da cadeira da sala de aula que conseguiriam fazer bem essa profissão. Agora, é tudo muito lindo, tudo é um desafio muito grande, mas aí a questão que fica nós estamos na Amazônia, né? Em se tratando de comunicação, o jornalismo pensa em como vai fazer para que, ou não pensa, em como fazer com que aquele ribeirinho que não tem acesso a todo esse volume de avanços, né? Não tem acesso à internet, alguma coisa, de continuar fornecendo informação pelos meios tradicionais ou não? Eles vão precisar reinventar, inclusive, esse acesso. Essa também é uma questão bem bacana. Quando a gente falou há pouco sobre o fim dos meios tradicionais, aí a gente tem uma realidade que ela é contrária a tudo o que era previsto. O nosso ribeirinho ainda é um forte consumidor da informação de rádio, né? Então, o rádio ainda tem um poder gigantesco entre os homens do nosso interior, provando que aquilo... Se um dia alguém pensou que o rádio ia acabar, a nossa realidade está aí para provar isso. E mesmo, vamos sair, né, do interior e vamos pensar nas nossas cidades. Muitas vezes nós ligamos o rádio durante o nosso carro, né, durante o trajeto. Então, mas quando a gente pensa, como a sua pergunta diz, nesse homem que não tem tanto acesso à informação, aí a gente tem a necessidade da inclusão digital. Há um gigantesco risco de que essas pessoas sejam usadas como massa de manobra, sem dúvida nenhuma. Quanto menos acesso elas têm à informação confiável, mais elas podem ser usadas ou levadas por boatos, por essas informações que a gente recebe em grupo mesmo e que não fazem o menor sentido. Enfim, e que muitas vezes causam pânico, dão sensação de terrorismo, parece que as coisas estão muito piores do que elas realmente são. Agora, uma realidade que a gente precisa também levar em consideração. Números oficiais já dão a entender, da Anatel próprio, já mostram que já existem mais linhas de celulares do que pessoas no estado do Amazonas, por exemplo. Na verdade, em todos os estados da Amazônia. O último estado a alcançar isso foi o estado do Maranhão. Ou seja, mais pessoas estão com aparelhos celulares. O IBGE, em pesquisas recentes, já comprovaram também que a grande parte do acesso à internet também acontece via dispositivos móveis, via celular e via tablet. O que a gente sabe hoje, grande parte da população não consegue pagar ali uma banda larga, né, uma mensalidade mais cara, com uma internet melhor. Mas qualquer pequeno plano de telefonia hoje já vem com com pacotes de dados para acesso à internet. Com o avançar dessa tecnologia e com o avançar dessas necessidades, vai crescer ainda mais esse acesso. Ou seja, essas pessoas do interior, pessoas mais isoladas, elas vão ser invariavelmente inseridas nesse universo. Agora, claro, pensar que isso vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos pode ser um sonho, mas que eu acho que não é uma realidade que a gente consegue parar, né? Com o avançar da tecnologia, isso vai se tornar cada vez mais próximo. E aí vem um dos pontos que eu acho que para o jornalismo ele é essencial. Em algum momento vai acontecer uma overdose dessa informação em rede, dessa informação não checada, não confirmada, né, não apurada. E aí que as pessoas vão se voltar aos jornais tradicionais, aos profissionais sérios, para dizer o seguinte: eu já recebi aquela informação que pode, num primeiro momento, me nortear de alguma coisa, mas eu não sei se ela é verdade. Eu preciso checar com quem tem confiabilidade, com quem tem relevância. E aí, novamente, a profissão do jornalista não cai em descrédito, a profissão do jornalista ainda tem muito espaço, sim, a galgar e a se fortalecer ainda mais, principalmente nesse novo cenário em que a overdose de informação, ela nos obriga a procurar em quem nós vamos confiar.
Isaac, realmente tem muito assunto para se tratar e eu fico imaginando o que será de nós daqui a 10 anos, quando os avanços serão ainda maiores, né? Verdade. Conhecer e aprender, agradece muito a sua presença, obrigado, porque de fato nós precisamos esclarecer sobre as diversas profissões, mas principalmente essas que sofrem diretamente com os avanços da tecnologia. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho também, viu? Muito obrigado, eu agradeço o convite. É sempre um prazer participar daqui dos programas da Mais Sat e me coloco à disposição para discutir novamente novos assuntos, novas vertentes desse mundo digital que tanto interferem nas nossas vidas, né? Me coloco à disposição, é só convidar que a gente volta aqui. É isso aí, muito obrigada, Isaac. E é isso aí, gente. A profissão de jornalista realmente é muito importante, mas precisa estar atento, afinal de contas, os avanços não param por aqui.